Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta para começar a terceira e última hora do Revista Justiça. Hoje, terça-feira, 18 de julho de 2023. E também as boas-vindas a você que, além do FM 104,7, nos acompanha agora com imagens pelo YouTube da Rádio Justiça. Se você ainda não entrou, vá lá no YouTube, coloque Rádio e TV Justiça ao vivo e logo abaixo vai aparecer o link da Rádio Justiça. Agora 10 horas e 3 minutos. Revista Justiça. Debate. Vamos falar agora sobre o Dia Internacional Nelson Mandela, uma comemoração internacional instituída pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em novembro de 2009, a ser comemorado em todos os anos no dia 18 de julho, hoje, data de nascimento do líder sul-africano Nelson Mandela. Para isso, estamos com as nossas convidadas. Começo apresentando a advogada e mestre em políticas públicas, Karine Jordana. Doutora Karine, seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Também está conosco a advogada com atuação nos tribunais superiores, Tairane Evangelista. Doutora Tairane, bem-vinda também. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. E conosco está ainda o advogado, mestre em Direito Constitucional, Joaquim Pedro. Doutor Joaquim, bem-vindo também. Bom dia. Bom dia a todos que estão ouvindo a Rádio Justiça. Prazer estar aqui. Vamos começar contando a história, quem foi Nelson Mandela. Começo com a senhora, doutora Karine, para o nosso ouvinte entender quem foi Nelson Mandela, doutora Tairane. Tiraram já para o ímpar? Quem começa? Acho que, em resumo, Nelson foi um grande líder ativista dos direitos humanos, que, estando ali na África do Sul, lutou muito contra o apartheid, a segregação racial. Mas a luta dele, foi uma coisa que ultrapassou as fronteiras do país dele, foi uma coisa que atraiu a atenção do mundo inteiro, Tanto a sua prisão foi algo que chamou a atenção de muitos líderes políticos, demais ativistas do mundo. E assim, o impacto que ele tem, não só na África do Sul, não só para a libertação dos negros naquele país do apartheid, mas para o mundo todo, para a estruturação dos direitos humanos na ONU, assim, é indescritível, para não falar pelo mínimo, assim. Doutora Tairane, conte para a gente como que surgiu Nelson Mandela, então, nesse contexto todo. Falamos do apartheid. A senhora pode falar até um pouco antes como que surgiu o apartheid e o surgimento de Nelson Mandela? Como foi dito, Nelson Mandela nasceu na África do Sul em 18 de julho de 1908. O nome dele, curiosamente, não é Nelson, Ele foi dado esse nome Nelson Mandela quando ele entrou na escola. E por conta a Inglaterra, fazia parte da segregação que tinha naquele local, e todas as crianças que tinham início na escola eram colocados nomes mais fáceis de se falar. Inclusive, eu realmente também não sei falar o nome do Nelson Mandela, o nome verdadeiro dele. Cursou Direito, ele cursou também Artes. O pai dele faleceu quando ele tinha 9 anos de idade, e quando ele foi para Luxemburgo, que ele verificou Joanesburgo, desculpa. Ele verificou o que estava acontecendo de fato na África, o que acontecia, o apartheid que acontecia na África, a segregação que tinha naquele local. E outra curiosidade que tem na história dele, ele foi o primeiro escritório de advocacia, o primeiro advogado a criar um escritório de advocacia exclusivamente de negros à época. E, com isso, ele defendia diversos casos de segregação e injustiças que acontecia na África, e principalmente na África do Sul, que é o local onde ele passou a maior parte da vida. Além disso, ficou preso 26 anos, desses 26, 16 anos em solitária, numa cela de 1,60 de altura, sendo que ele tinha 1,90. Uau! E quando ele conseguiu ser liberto, quando aconteceu a liberação dele e quando ele virou presidente, teve aquele banquete que normalmente tem, e em vez de ele convidar vários líderes mundiais, ele convidou os carcereiros para comer com ele. Além disso, ele, como a nossa colega falou, ele transcendeu os continentes, e ele tem uma influência muito grande no nosso país, porque, querendo ou não, o Brasil foi o último país a se libertar da escravidão, mas até hoje a gente vê pessoas em situações análogas, e a população negra ainda é muito marginalizada, mesmo sendo a maior quantidade de pessoas negras no país, assim.
E com isso eu acho que é muito importante a gente lembrar a história do Nelson Mandela como uma luta diária contra o racismo e temos que aplicar essa forma da luta que ele teve também em nosso país. Doutor Joaquim Pedro, o que o senhor pode acrescentar nessa história de Nelson Mandela? Eu acho, concordando aqui, inclusive vai ser muito gratificante estar aqui com essas duas grandes advogadas aqui do Distrito Federal, importantes lideranças do Distrito Federal. E o que eu gostaria de destacar, trazendo um pouco, inclusive, aqui para o Supremo Tribunal Federal, lembrar para os ouvintes e para quem estiver nos acompanhando que o nosso presidente, ministro Joaquim Barbosa, por ocasião da passagem de Nelson Mandela, diz, né, que o nome de Nelson Mandela permanecerá como sinônimo de esperança para todas as vítimas de injustiça em qualquer parte do mundo. Se me permitir dar um testemunho, na minha vinda hoje aqui para a Rádio Justiça, eu não sei se vai estar nos escutando, eu pedi um Uber e vim para cá. E fui atendido pelo Domingos. Ele é angolano, uma grande coincidência, acho, destino, né? E você percebeu pelo sotaque dele? Percebi pelo sotaque dele e perguntei o sotaque, né? Falei, você é de onde? Ele é de Angola. Aí eu falei, olha só, estou indo falar ali sobre Nelson Mandela. E ele imediatamente replicou, Nelson Mandela é uma grande liderança para a África. Lembro do dia em que quando ele morreu, me marcou, eu disse, né, eu estava em Angola, e isso reflete e mostra, né, a importância dessa liderança. E aí, como a Karine disse, mas aí a gente vai certamente explorar, isso vai refletir aqui, na verdade vai haver uma simbiose aí, inclusive, de leis e de constituição sobre essas lutas aí de igualdade, não só igualdade racial, que é o que permeia bastante ali, mas luta também por liberdade. Então, fico muito feliz de estar aqui para a gente discutir um pouco sobre isso. Doutora Karine, vamos explicar para o nosso ouvinte também a luta, né, pelo sistema do apartheid. Como é que surgiu isso lá na África do Sul, já que tínhamos uma maioria negra e os brancos determinaram essa separação por cores, aquelas placas emblemáticas, né, de negros, brancos. O que a senhora pode contar para nós? Não, acho que não só as placas. O contexto de guerra civil, muitos negros foram mortos. Por mais que quando a gente pensa num país africano, né, o nosso primeiro reflexo é pensar numa população majoritariamente negra. E aquela coisa, né, o senso comum faz a gente pensar, nossa, mas como que eles eram a maioria das pessoas, eles estavam no território deles e eles foram subjugados, né? Então, assim, a história da colonização do continente africano, acho que de vários países, cada um vai ter a sua individualidade. E na África do Sul, eles trouxeram muitos ingleses para lá. E claro que quando chega um país europeu que tinha mais tecnologia, tinha mais recursos, tinha mais armas, o povo foi subjugado, né? E aí, claro que se você tem a Europa comandando, você vai ter a Europa ditando as regras, determinando o que era. Então, assim, você tinha transportes delimitados para brancos e negros, você tinha escolas para brancos e negros, as linguagens originárias, os idiomas originários foram deixados para trás, então todo mundo tinha que aprender o inglês britânico. A questão da religião também, muitas religiões de matriz africana foram suprimidas, esquecidas pelo tempo, porque o catolicismo e o anglicanismo eram as religiões principais da Inglaterra na época. Então, assim, o povo negro ele foi sufocado na sua história, na sua cultura, na sua vida. E a gente pensa... foi muito mais brutal do que a gente pensa. A gente tem imagens que são simbólicas dessa questão de transporte público diferente, de placas diferentes, mas, assim, foi um massacre. A população foi reduzida. Hoje em dia, você tem... quando você vê fotos, até nas próprias Olimpíadas que a gente teve lá na África do Sul, você via muito mais pessoas brancas nas ruas do país. Mas é porque, assim, foi tentado um apagamento do povo negro daquele país. E isso traz reflexos até hoje, não só lá na África do Sul, né? Muitos países que foram colonizados pela Inglaterra, até a própria divisão territorial gerou conflitos religiosos, conflitos entre as aldeias tribais da época.
E uma coisa que o Nelson Mandela queria era não só libertar o povo negro dentro da África do Sul, mas trazer de volta a identidade desse povo que foi tão roubada, né? Tanto que não é só... acho que a gente não pode limitar o Nelson Mandela só à igualdade étnico-racial, mas ele foi importantíssimo na luta pelos direitos humanos como um todo. Tanto que aí eu já vou trazer um tópico para a gente adentrar, né? Que são as regras de Mandela, que foi um documento escrito pelas Nações Unidas, ratificado pelos países, inclusive ratificado pelo Brasil, né? Que não segue tanto, mas é um documento, assim, replicado para o mundo inteiro e que ultrapassa a ideia do debate étnico-racial. Doutora Tairane, ainda voltando na história do apartheid, o que a senhora pode acrescentar também? Tivemos essa separação e a gente fica perguntando como os outros países deixaram um sistema como esse ser feito. É devido ao poder, né, dos europeus naquela época, principalmente do governo britânico ali naquela localidade? Também. Há também a questão do cristianismo. O cristianismo, à época, aplicava que os negros não tinham alma. Então, ele ele não era tratado como ser humano, e sim tratado como coisa. A famosa maldição da África. A famosa maldição da África. O que a gente também pode ter aqui no Brasil. Muitos negros, por exemplo, meu nome é Apóstolo Evangelista. Eu não sei meu verdadeiro sobrenome por conta da escravidão. A minha tataravó era escrava da fazenda Apóstolo Evangelista, e toda a minha família, hoje, da parte de pai, se chama Apóstolo Evangelista, e ninguém sabe da origem africana, porque não há documentos que prove de qual parte da África que é, qual região e que contexto isso aconteceu. Isso aconteceu também na África, quando trouxeram chineses e tailandeses e indianos para aquela região para ver o embranquecimento da raça, porque somente com o embranquecimento que haveria uma salvação. Como aqui no Brasil na época Como também aqui no Brasil. Da abolição da escravatura. Exatamente. É meio que uma história se repete. O cristianismo, ele teve muito essa questão do negro sem alma, e isso dentro da África era muito mais pesado, porque ali a população era majoritariamente negra. E os negros naquela região, eles tinham um passe, e eles tinham que andar com aquele passe de forma muito contínua. Senão ele não conseguia, se ele fosse pego sem aquele passe, ele poderia ser preso, ele poderia passar por torturas, ele não poderia andar nos mesmos locais, ele não poderia sentar nos mesmos locais, ele não poderia ter o bebedouro no mesmo local. Então, assim, o apartheid dentro da África, ela é muito sangrenta. E, como aconteceu também nos Estados Unidos, mas é muito sangrenta, só que ela é um pouco apagada. Poucas pessoas relatam o que aconteceu de fato, como se o negro até hoje não tivesse nenhum tipo de importância. Então, a gente precisa resgatar essa história e demonstrar que a colonização britânica na África do Sul foi muito absurda. O cristianismo, colocar o negro como sem alma naquela situação também. O que a Margaret Thatcher também fez na África do Sul, colocando isso, mostrando a pior versão da Inglaterra à época contra a população negra. O que ela mostrava? Ela foi parte do apartheid e matou mais de 6 milhões de negros à época. Então, assim, matou muito mais negros do que... Uma comparação meio que boa, podemos dizer, mas é uma comparação que é necessário ser feita. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve aquela questão com os judeus. O Hitler hoje é uma pessoa extremamente desprezível e tem que ser desprezível, só que o mesmo aconteceu na África e poucas pessoas falam. E muita gente coloca a Margaret Thatcher como uma grande líder, sendo que ela não foi uma grande líder. A Dama de Ferro. A Dama de Ferro, ela matou muita gente. Então, isso precisa ser falado, isso precisa ser demonstrado também. Uma coisa não apaga a outra, mas é como se a população negra não tivesse tanta importância como a população branca. Isso é muito, muito real. Muito real mesmo, assim. O próprio Museu Britânico, muitas obras que estão no Museu Britânico hoje em dia expostas foram roubadas dos países, e principalmente dos países africanos. Existem líderes africanos hoje em dia que cobram as Nações Unidas para que elas determinem a devolução dessas obras. Acho que recentemente umas obras do Peru, se não me engano, foram devolvidas. O Museu Britânico teve que devolver para o país de origem. Um rei africano também sentou no trono dele no museu inglês. Sim. E o que eles poderiam fazer? Sendo que não era para estar lá. Entendeu?
Ainda nesse contexto histórico, doutor, o que o senhor pode colaborar também? Então, até reforçando aqui, e é importante que a gente perceba, eu trouxe aqui, nós temos hoje, celebrando aqui dia de Nelson Mandela, e por que dia de Nelson Mandela? Não lembro se a gente chegou a abordar, por conta da data de... Sim, foi uma resolução da própria ONU, né? Isso, data de nascimento, nasceu hoje, sim, Nelson Mandela. E além disso, resolução da ONU, como bem destacado aqui, nós temos também no dia 21 de março, nós temos o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Inclusive foi tema aqui também de um debate. Que é dia 21 de março por conta do quê? De qual fato? Foi o massacre de Sharpeville, em que 69 pessoas morreram lá na África do Sul. Então, para a gente entender a complexidade e a importância desse contexto que foi a luta contra o apartheid na África do Sul, em que a Nações Unidas reconhece esse debate, reconhece essa dificuldade, esse problema, e que esse assunto precisa vir. E nós temos que realmente discutir e deixar bem claro tudo o que aconteceu. E hoje a gente até vê, a gente antes estava até conversando, é interessante, o processo histórico, ele, vez por outra, aparece o tal do revisionismo, né? Em que hoje, nesse tal desse revisionismo, a gente vê algumas pessoas dizendo, mas... o que Nelson Mandela fez ali no período antes da prisão dele, aí até alguns até o qualificam ali como terrorista e tal, e não entendem todo o contexto que inclusive na mesma época o Brasil também convivia. Então, aqueles debates, por exemplo, sobre influência da CIA na América Latina, que é fato documentalmente comprovado. Nós temos também esses fatos documentalmente comprovados ali, a influência daquele contexto da Guerra Fria influenciando ali na atuação de Nelson Mandela. E aí, Nelson Mandela, ele inicia de fato de forma pacífica. Nós temos que lembrar que os indianos que a Tairane trouxe aqui, tinha naquela época, junto ali, no mesmo contexto, Gandhi, que ia lá depois, lá na Índia, vai lutar pela desobediência civil pacífica. Esse foi o caminho contra a coroa britânica. Esse foi o caminho adotado por Nelson Mandela, que depois muda e vai para um caminho de enfrentamento armado, é um fato, também documentalmente. Aí vamos julgar ou não, aí é uma questão que cada processo histórico vai fazer a sua análise, mas da mesma forma que aqui no Brasil nós fizemos uma transição lenta e gradual da abertura ali, com Geisel, depois com Figueiredo, e aí vai culminar lá em 85, 88. Lá na África do Sul, um pouco tardio, lá teve que esperar a queda ali do muro, né? Então aí nós temos ali também uma transição lenta e gradual, em que o Nelson Mandela depois vai ser criticado. Porque aí, só para eu concluir esse raciocínio aqui, porque aí as pessoas, da mesma forma como aqui no Brasil a gente critica, porque crimes contra a humanidade foram praticados aqui no Brasil e nós decidimos anistiar. Há uma decisão política de dar anistia aqui no Brasil. E lá na África do Sul também houve essa decisão. E aí há muitas críticas de dizer, não, mas e aqueles crimes contra a humanidade que foram praticados? Não, nós temos que agora... nós precisamos fazer uma transição pacífica, nós precisamos negociar, nós precisamos ter uma sociedade pacífica. E por isso que eu acho que a África do Sul e o Brasil, eles são muito próximos, têm um contexto histórico muito próximo. Doutora Karine, e sobre esse lado trazido pelo doutor Joaquim, que a gente vê que há uma controvérsia, né? Alguns falam que Mandela foi um terrorista. O que a senhora responde a esses críticos? Olha... Eu acho que, primeiro que Nelson ele foi de preso político a discursar na ONU, né, e a presidente. Prêmio Nobel. Prêmio Nobel da Paz. Ele recebeu aqui mais de 250 condecorações e prêmios, incluindo o Nobel da Paz em 1993. O Nobel da Paz foi eleito democraticamente dentro do país dele. Então, eu não acredito necessariamente que o terrorismo seja um conceito político.
mas eu acho que o contexto político influencia no que a gente qualifica como terrorismo ou não, né? Ele é terrorista. Não vamos relativizar o terrorismo, então. Não, jamais. Mas eu acho que o que faz com que a pessoa adote determinadas estratégias também é o contexto ao qual ela está vivendo. Ali a gente estava num ponto que, é que nem a Tairane falou. Extremo, né? Se você andasse sem uma documentação específica, você ia ser morto, ninguém ia saber quem você você ia ser enterrado como indigente, a própria polícia ia sumir com você, né? Parece até um pouco com... Sim, muita similaridade. Não né? Algo de 30, 40, 50 anos atrás, parece muito com o que a gente vive hoje. Então, não sei se é pela paixão que eu tenho por esse líder, mas eu não acho que a gente tem que reduzir a figura dele a um terrorista. Sim. Claro que, por ele questionar o status quo da época, ele ia ser qualificado como um criminoso. O próprio Gandhi foi qualificado como um criminoso. Então, assim, eu acho que ele não teria tido essa virada na trajetória dele que ele teve se ele não tivesse lutando por algo que valesse a pena ser lutado. Doutora? Tá aí. Eu concordo muito, porque a gente tem que tirar também o recorte à época. O que a população negra passava naquela situação. E quando a gente traz esse recorte da época e a gente traz o recorte brasileiro também, na época da ditadura militar, muitas crianças e muitos adolescentes foram considerados terroristas. Então, o que seria terrorista para eles naquela época? Seria contra o sistema, seria terrorista? É muito vago essa questão do terrorismo, da questão de... a gente realmente não pode relativizar um crime de terrorismo, que é um atentado contra a democracia plena e contra os direitos humanos, do que aquela pessoa que está lutando pelos direitos humanos e igualdade. São coisas completamente diferentes. E quando a gente pega esse recorte e traz para hoje em dia, a gente vê o presidente da África do Sul atual, Siri, eu acho que é Siri, que fala o nome dele, na última reunião da cúpula, ele se manifestou falando que a África, até hoje, o continente africano, não conseguiu vacinar a quantidade de pessoas necessárias para se livrar da pandemia de Covid-19. Porque todo o hemisfério norte comprou as vacinas e estava jogando fora porque vencia, porque acontecia alguma coisa, comprou todo o estoque e não conseguia repassar para a África, um dos maiores continentes do planeta. Então, assim, colocar o Nelson Mandela como um terrorismo, eu acho que além de ser uma falta de conhecimento da história do que ele fez pelo país e pelo planeta Terra, e o que conhece pode também até ser uma falta de caráter, sinceramente, porque não há como a gente falar que Nelson Mandela foi preso por muito tempo, foi preso político, virou presidente, discursou na ONU, sempre foi uma figura, quando você vê a figura de Nelson Mandela, você vê uma figura de lutas de igualdade e associá-lo com o terrorismo. Não faz muito sentido isso. E quando a gente pega o recorte hoje, a África ainda, quando a gente pensa, como é que é a África? Você vai pensar em pessoas passando fome, umas pessoas passando necessidade, pobreza, doença, AIDS, ou questão do evangelicismo, né? Hoje é a religião cristã evangélica tentando implementar a sua religião naqueles países, sendo que a África é riquíssima, riquíssima, tanto de diversidade, quanto de dinheiro, quanto de cultura. E essa falta de acessibilidade, que também ficou muito clara na pandemia de 2019, que o racismo foi muito mais cruel em países africanos, em países com maior população negra, que a gente está muito, mas muito, muito, muito longe de uma igualdade, mas muito longe mesmo. Lá mesmo em Joanesburgo, por exemplo, eu conheci um casal que passou uma temporada lá. Eles falam da separação dos bairros, né? Os brancos, os ricos ficam em condomínios grandes com 2 muros, uma separação que ainda acontece. Então, pouco se fez, até puxando aquela situação das regras de Mandela, doutora. Por favor. É um documento, né? Tairane também vai poder falar mais. É um documento idealizado pela ONU, assinado por diversos países, incluindo o Brasil, trazendo, né, diretrizes para a proteção e garantia dos direitos humanos. Não só, né, falo novamente, para essa questão de você ter uma igualdade étnico-racial, mas para os direitos humanos em geral. É um documento importantíssimo, acho que não acredito que seja muito antigo.
acho que é de 2008, 2007, mas é um documento que a gente não cumpre tanto, ele não encontra tanta efetividade, né? Porque aquela coisa assim, o que é você libertar o povo negro? É você assinar um documento dizendo vocês estão livres, é você garantir o mínimo existencial, o que é esse mínimo existencial? Então, assim, a luta pela igualdade racial que Nelson Mandela fez, ela não acabou porque o apartheid acabou, ela não acabou porque ele foi eleito democraticamente. E eu acho que até a gente trazendo para o contexto brasileiro, dá até assim vergonha que a gente celebra o dia e a gente não consegue necessariamente trazer a ideologia dessa pessoa para o nosso país. Assim, a nossa defasagem entre o ideal de Nelson Mandela para a igualdade racial e para o que a gente faz é assim, surreal. Doutora Tairane, e as regras de Mandela, então? O que a senhora pode acrescentar? As regras dele, uma das principais é a questão da alimentação, higiene e direitos humanos em questão das prisões. E quando a doutora falou, quando a gente traz o recorte brasileiro, essa situação é um pouco mais complicada, porque não vemos direitos humanos sendo aplicados dentro dos carcerários brasileiros. O Brasília é considerado uma das melhores prisões do país e tem muita deficiência. A alimentação nem se fala. Há uns 2, 3 anos atrás, a gente via pessoas literalmente em caminhões de lixo tentando pegar osso para não passar fome. Isso aqui, né? Isso aqui no Brasil. Isso aqui não estamos falando dos anos 80, a gente está falando do ano passado, ano retrasado, no meio da pandemia. Pessoas passando fome, necessidade. E as regras, a gente tenta aplicar, mas é uma tentativa de aplicação muito falha, né? O Brasil é um país continental. A gente está tentando mudar isso hoje e até 2030, né? Que seriam as regras da ONU para poder melhorar essas questões. E eu acho muito difícil a gente conseguir mudar isso em tão pouco tempo. Hoje temos as cotas raciais, que já fizeram os seus 10 anos e possivelmente vai ser renovada. A maior população negra conseguia ter um acesso maior às universidades. Só que quando a gente recorda isso e coloca em concursos, cursos de grande monta, concursos muito de grande porte, né, muitos concorridos, juiz, promotor, delegado, embaixadas, etc. e tal, só temos 18% de negros dentro da magistratura. Quando a gente recorta isso e coloca para a mulher, não chega a 2%. A gente corta mais ainda e coloca tribunais superiores, a gente tem um ministro negro no STJ. A gente teve só 3 no STF. Nunca tivemos uma mulher negra no STF. Nunca tivemos uma mulher negra dentro do STJ em nenhum tribunal superior. Então, a gente precisa usar essa regra, mas como uma base de fato para a mudança. Vai ser passos lentos, mas a gente precisa fazer isso. A gente não tem que regredir. A gente regrediu muito nos últimos 4 anos. A gente tem que avançar daqui para frente. Doutor Joaquim Pedro. Então, só para contextualizar, que eu acho que é importante, a doutora Karine, ela trouxe aqui a questão das regras de Mandela. Aqui no Conselho Nacional de Justiça, a gente tem um manual que foi editado aí pelo ministro Lewandowski, na época que ele era presidente, trazendo aí as questões, os aspectos das regras de Mandela. Ela vai ser ela vai ter um campo de aplicação forte e profundo ali num problema que nós temos aqui no Brasil de forma muito clara, que é o sistema prisional. O sistema prisional, na verdade, a gente fala isso lugar comum, mas a gente pode dizer isso aqui até porque eu acho importante reforçar. É a faculdade do crime ali, na verdade. A pessoa vai e praticamente todos os princípios que a gente coloca ali na lei, que a gente aprende lá no banco da faculdade, na verdade não se aplica. E a pessoa acaba saindo pior. Então, regras mínimas que Mandela também não teve, como, por exemplo, durante a prisão, a Tairane, ela colocou muito bem a questão aí da acomodação, né? E um fato que eu não sabia, viu, Tairane? Eu não sabia que a cela dele tinha sido de 1,60 e ele é alto, né? 1,90 que tem. E, além disso, por exemplo, os familiares dele morreu e ele não teve direito de ir ao funeral dos seus familiares. Teve uma pessoa famosa, agora não vou lembrar o nome, mas uma pessoa que
um ente bem próximo a ele, uma liderança ali próxima a ele, uma mulher, também morreu e ele ficou bem abalado com a morte dela e tal. E ele não pôde fazer ali, prestar as suas condolências. E essas regras vão colocar esses parâmetros mínimos que mal, aí eu digo, apesar das críticas que eu faço ao sistema prisional, que eu conheço, mas ao longo aí de 16 anos advogando, eu posso dizer que a gente vem evoluindo. É difícil, o passo é difícil, é uma caminhada que é complicado, tem retrocesso, vai para lá, vai para cá, mas a gente vai avançando aos poucos. Aí eu dou o exemplo aqui de Brasília, Distrito Federal. O Distrito Federal tem uma lei específica que as regras de Mandela elas foram muito aplicadas, que é o Código Penitenciário do Distrito Federal. Aprovada aqui dentro do DF, acho que era uma das poucas unidades da federação que possui, e aí vai lá essa regra dizer, a pessoa, o preso ele entra aqui, recebe registro, aí vai dizer como é que dá um encaminhamento, aí houve, por exemplo, separação ali das questões identitárias, principalmente do aspecto da orientação sexual, botando algumas regrinhas mínimas de convivência ali, e que no frigir dos ovos, né, a gente está justamente aplicando aí regras mínimas para a condição humana daquelas pessoas que foram punidas, devem ser punidas por isso, mas não devem ser tratadas como Mandela foi, né? Não podem ser tratadas dessa forma. Então temos esses reflexos aqui no Brasil, doutora Karine? Sim, temos. A gente, apesar de devagar, como o colega falou, a gente tem a criação e o fomento de políticas públicas, sem prejuízo da influência de associações, fundações e organizações, para trazer um mínimo aí de dignidade para as pessoas encarceradas nos termos da Constituição. A gente teve o julgamento, né, aqui no Supremo do estado de coisas inconstitucional, né, que foi assim um julgamento emblemático não só para quem advoga nisso, mas para todo mundo que está envolvido com políticas públicas, com a efetividade de direitos e garantias fundamentais, porque assim a gente está num ponto crítico e é muito complicado você debater a condição da população carcerária, porque não é algo que atrai o cidadão. A população não está tão interessada em dar boas condições para a população carcerária, até uma questão social, cultural, mas o encarceramento ele não retira a humanidade da pessoa. Então, acho que assim, às vezes é até muito irônico, porque quando a gente comenta a prisão de Nelson Mandela, todo mundo fica, nossa, como assim ele ficou nessas condições? Como assim ele ficou tantos anos preso? Meu Deus, mas ele não tinha advogado, ele não tinha audiência. E aí, quando a gente traz para o Brasil institutos como a audiência de custódia, juiz de garantias, a saidinha, o saidão, as pessoas ficam, nossa, mas que absurdo, não pode ter isso, tem que ficar preso. Então, um outro impacto aí é como a gente olha para a população carcerária em outros países e como a gente está olhando para a população carcerária e para a população negra dentro do nosso país, né? Tanto que, um fato interessante que eu vi pesquisando para hoje, em São Paulo tem o Prêmio Nelson Mandela, um prêmio que foi criado em 2018, que é para associações, fundações, ONGs, entidades religiosas que trazem ideias e soluções para a população negra, majoritariamente em condição de vulnerabilidade. Eu acho isso fundamental, porque você não tira a responsabilidade do Estado em trazer políticas públicas para essas pessoas, mas você também convida a sociedade para fazer parte desse debate. É importantíssimo, a gente não pode deixar a sociedade alheia a esses debates, a gente não pode só comemorar datas, pegar datas X e debater só nesses dias. É uma luta contínua, a gente não cansa. A luta racial é uma coisa que é 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não é só em dia da Lei Áurea, dia da consciência negra, não. E quanto mais pessoas a gente trouxer, melhor. E de lá para cá, depois de Mandela, o que aconteceu com a África do Sul, na opinião das senhoras? Porque até essa mesma família que morou lá por 2 anos, a filha estudava num colégio totalmente inglês, com roupas, todo o cerimonial, toda a condução era feito de forma pelos costumes ingleses. De lá para cá, o que aconteceu com a África do Sul? Pouca coisa mudou, assim, em questão de racismo dentro do país. Ficou mais mascarado, ficou como acontece aqui também no Brasil.
é um pouco mais mascarado, então as pessoas têm vergonha de demonstrar que são racistas. Mas por conta da colonização, e foi muitos anos, até saída de fato, assim, é muito difícil você conseguir tirar uma coisa que durou vários e vários anos em pouquíssimo tempo. A África do Sul, ela foi reconhecida e independente, por exemplo, há muito pouco tempo. E a colonização inglesa saiu menos tempo ainda. Então, o fato dela tá muito jovem, ainda vai ter os reflexos de racismo, vai ter os reflexos ainda da população, mas independentemente disso, eles têm inclusive um museu sobre o Nelson Mandela lá, inclusive eu tenho muita vontade de conhecer, demonstrando as barbaridades que aconteceu naquele país e para nunca mais acontecer. A mesma coisa que acontece também na Alemanha e a mesma coisa que também acontece em Israel. É importante que a gente, que eles, essas histórias deles ainda de ter continuando com as vestimentas e tal, falando inglês ainda, é reflexo, mas que possivelmente não vai mudar, porque ficou enraizado mesmo, né, na cultura em geral, mas ao mesmo tempo eles estão resgatando a história da África com as religiões de matriz africana, as vestimentas, a história, a cultura da África do Sul, sim. E depois da pandemia, depois da Covid, isso ficou muito mais latente a necessidade de reafirmar a existência do país África do Sul e continente africano em si como independente, que não é o continente dos mendigos, né? Que foi uma frase que o próprio presidente da África do Sul falou, que as pessoas verem o continente africano como um continente de mendigos, um continente de pedintes, o que não é. A luta deles hoje lá é exatamente essa, demonstrar que a África, o continente africano, a África do Sul, ela é um país independente, democrático e vai reaver os direitos todos que foram rasgados mesmo durante toda essa colonização inglesa. O apartheid foi muito radical, inclusive a nossa colunista que participa de sexta-feira aqui esteve lá, Olivia Ricarte, foi lá no bairro do Soweto, que ficou tão conhecido para nós, né? Uhum. E ela revelou a história, né? Que o bairro foi criado tipo um conjunto habitacional para mandar os negros morarem lá. E que ela fez questão de visitar lá e sentir uma sensação diferente de conhecer a história de fato, né, doutor? E pegando aqui o gancho também que a doutora Tairane ela colocou, é difícil. A gente tem que ver que é difícil. O apartheid lá na África do Sul era lei até 1990. Até esses dias aí. Era lei. 33 anos. Era lei. E aí, teve que, depois de muita pressão internacional, mas foi muita pressão, a África do Sul sofria embargos econômicos graves, que esses embargos, e aí basta a gente ver o reflexo dos embargos hoje nos países que sofrem embargos, traz impacto social gravíssimo. A África do Sul teve que enfrentar esses embargos e teve que, justamente em razão desses embargos, fazer toda uma negociação para refundar. O que a gente está vendo lá na África do Sul é uma refundação de um país que a Constituição, salvo engano, os colegas vão poder me ajudar melhor do que eu, mas eu acho que é de 1993, né? A Constituição da África do Sul, se não tá por ali. É de agora a Constituição da África do Sul. É muito nova. E veja, o Brasil, que até hoje não superou, como nós estamos constatando aqui, o Brasil não superou seus problemas raciais, seus problemas de gênero, não superou isso num país que mal veio caminhando. Imagina num país que passou com apartheid por lei lá. Então, de fato, hoje, e isso é importante também, a gente tem que deixar, é importante nós trazermos isso. Mandela foi eleito, aí houve a sucessão, como já dissemos aqui, democracia está andando por lá, leis criadas, Constituição, novo ordenamento jurídico, mas com suas crises políticas, como, por exemplo, um dos sucessores, eu não sei se
qual deles ali, mas vai ter aquelas acusações que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, de corrupção, tal, não sei o quê, e aquilo dali é um problema para o país, é um problema para o Brasil, é um problema para a África do Sul, e isso vai dificultando, são problemas que nós vamos passar. E aí, só para concluir, essa questão é importante, a gente tem que olhar para a história. Lá nos Estados Unidos, 1790, lá na época da independência deles, não foi resolvida a questão racial. Botaram lá na Constituição, o homem igual, tal, mas não resolveu a questão racial. Isso aí vai implodir lá em 1850, por volta ali de 1850, com uma guerra civil. É muito sério essas questões. Então, assim, um país, ele é um empreendimento, é uma construção que é de um caminhar difícil. Eu acho que a África do Sul passou por um processo muito traumático, resolveu esse processo, mas continua resolvendo agora suas questões sequelas sociais. Ficaram, né? As suas questões sociais. E como ela vai resolver, aí os sul-africanos vão resolver isso, certamente. Eles vão resolver, como nós brasileiros vamos resolver também as nossas questões. E doutora Karine, e dentro desse contexto todo, o que podemos dedicar então de Nelson Mandela para a nossa realidade? Como podemos combater essa hipocrisia de pessoas que afirmam que não existe racismo no nosso país? Eu acho que politicamente estamos muito bem, tendo em vista a gente ter, né, o ministro dos Direitos Humanos negro, uma ministra da Cultura negra e uma ministra de Igualdade Racial também. Acho que deveríamos ter mais negros em posições de liderança, né? Eu sou meio contra essa coisa de você botar pessoas negras só em cargos de igualdade racial, né? Que aí você bota o negro para cuidar do negro, né? Mas temos muito aí. Gostaria que tivéssemos tido uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal. Fiquei um pouco triste que isso não aconteceu, mas temos uma oportunidade. Temos uma aí, página né? em outubro. Temos. Eu não vou desistir disso, não. Acredito que temos que lutar com isso. Nelson acreditava muito na educação. Ele era uma pessoa... A pacificidade dele não era só de não vamos ter conflito armado, mas ele acreditava na educação como instrumento de mudança, e acho que a gente tem que trazer isso muito para o Brasil. Não só políticas públicas de garantia de direitos, mas políticas públicas educacionais. A ideia de você trazer a história da África para o currículo educacional é fundamental para as crianças aprenderem ali desde o começo a importância do povo negro para a constituição da história do Brasil e para o país ser quem é hoje. Difundir o conceito da luta antirracista, né? Não basta só não ser racista, você tem que ser antirracista. Trazer a branquitude para o debate também, o papel do branco na luta antirracista. E assim, a meu ver, educação e políticas públicas. A educação está dentro, claro, das políticas públicas. E a gente fazer, Nelson, mais do que uma data comemorativa e mais do que uma influência internacional. Assim, o ministro Silvio de Almeida é muito fã dele, gosta muito, replica muito as ideias dele. E você ter o Silvio de Almeida como ministro dos Direitos Humanos, acredito que vai trazer mudanças significativas para o Brasil. E para a senhora, doutora Tairane, o que podemos trazer para o Brasil do legado deixado por Nelson Mandela e combater essa hipocrisia e falar um pouco sobre o racismo estrutural que existe aqui no nosso país? Primeiramente, a gente tem que entender que todos nós somos racistas. A gente vem de uma sociedade racista e a gente aprende desde pequeno que o preto só serve para arrumar casa, que não é qualificado para cargos de grande porte, que não vai ser sempre seguido nos shoppings, que vai ser sempre a suspeita, vai ser sempre o escolhido dentro do aeroporto, que vai ser sempre o subjugado. Tendo isso em mente, a gente tem que mudar, como a doutora Karen falou, a gente tem que mudar a educação desde pequeno, não mostrar a história do Brasil da forma eurocêntrica, né? Que a gente fala que o Brasil foi descoberto, o Brasil foi invadido, e os índios, na verdade, trocaram o Brasil por espelho. Isso não é verdade. Teve diversas guerras aqui dentro do país. Mudar essa grade curricular para mostrar que os índios brasileiros eles foram
vítimas de um genocídio em massa, e os africanos que veio dos seus países para cá do Brasil da mesma forma, mostrando que muitos falam que os próprios africanos escravizavam sua própria população. Tá, mas qual era o cenário daquela época? O que aconteceu de fato naquela época? Por que isso aconteceu? Mas foi todo mundo, não foi? Ou foi somente uma pequena população que acontece? Pegando nisso, as políticas públicas, cotas raciais dentro das universidades é de excelente monta, realmente tem que ter. Hoje tem cotas raciais dentro do concurso de magistratura, concursos em geral e etc e tal. Só que as cotas raciais dentro desses concursos, principalmente concursos de grande porte, é para a primeira fase. Na parte são 30%. Na primeira fase, acho que no magistratura tira 6 pontos, você já passa para a segunda fase. Só que quando termina todas as fases, quem passa? De fato. E isso acontece porque dentro infelizmente, né, eu trazia uma história de alguns colegas que estudam para isso e são negros, na fase oral, muitos já são subjugados na hora que entra na porta. Já olha assim, não, mas não... Sabe aquele olhar de desprezo, o olhar muito de desdém mesmo com a população negra, com aquela pessoa que está concorrendo àquele cargo. E uma coisa que aconteceu comigo, infelizmente, aqui no próprio Supremo Tribunal Federal. Eu vim acompanhar o julgamento no plenário, isso em 2018. Fui colocar... Hoje eu estou mais informal, mas eu estava totalmente formal para acompanhar o julgamento. E os seguranças foram revistar a minha bolsa. E tinha outras várias pessoas brancas do meu lado. Nenhuma foi revistada, somente a minha. Um segurança que já me via aqui praticamente toda semana, que toda semana eu estou aqui por conta do trabalho, falou, não, doutora, desculpa. Entendeu? São pequenas coisas. Como eu já me confundi dentro do STJ com uma moça do café. Então, essas pequenas coisas que acontecem com nós negros, que com certeza a doutora Karine também já passou, essas pequenas coisas que você, pessoa branca, vê, eu olho e falo, isso está errado. Porque eu não sou professora de ninguém para ensinar. Ah, eu sou um branco, eu estou aqui para aprender. Não, eu não sou professora de ninguém. Você tem que entender que você também está na situação que você vê uma injustiça acontecendo, um racismo acontecendo, você também tem que se manifestar. Não só falar assim, acontece. Não, tem que se manifestar, tem que falar, tem que denunciar, porque muitas pessoas negras têm medo de denunciar, a realidade é essa. Tem medo de denunciar porque vai achar que é mimimi, que vai achar que é vitimismo, que vai achar que... Entendeu? É coisas pequenas que todo mundo pode fazer para mudar essa realidade brasileira. E pegar essa história do Nelson Mandela com a luta da igualdade racial e trazer para o nosso dia a dia de fato. Não vai ver a pessoa ser seguida no shopping por fato de ela ser negra e você ficar assim, nossa, é normal, acontece com todo mundo. Não, não acontece com todo mundo. Você já foi seguido no shopping por ser branco? Não. Porque só pessoas negras são. Pequenas coisas que a gente consegue fazer grandes mudanças. Então, tem que ser de pouquinho em pouquinho até uma mudança de fato. Exato. A gente sente isso até de acordo com os bairros, né? Principalmente. Você vai num bairro mais nobre, né? As pessoas te olham de um jeito, você vai para outro. Brasília tem também as suas localizações mais elitizadas, mas aqui em Brasília ainda eu vejo um pouco uma diversificação nos shoppings, mas mesmo assim temos essa situação, né? Que a pessoa o raio-x é passado pelo olho daquele segurança de acordo com a cor da pele. Doutor Joaquim, uma pergunta que chegou aqui, inclusive da doutora Hanna Gomes, falando sobre o racismo nas empresas. Acho que o senhor pode me ajudar a responder. Se há punição para as empresas caso fique configurado o crime de racismo ou preconceito nas relações trabalhistas, ou pune-se apenas o agressor pontual? Boa pergunta para dar ao ouvinte. Vamos lá. No direito penal, é importante nós destacarmos. O direito penal, com exceção lá nas questões de crime ambiental, ele vai punir o indivíduo. Então, para fins de direito penal, quem é punido é aquele que pratica o racismo. Aí tem que ver, pode ser inclusive colega de trabalho, pode ser o superior e tal. Então, isso vai ter algumas implicações, mas ali de ordem mais processual, não em relação à punição. Já a empresa, nós temos aqui os órgãos de fiscalização, Ministério Público do Trabalho, para que haja essa punição. Recentemente nós tivemos, inclusive, uma situação que foi de redução à condição de trabalho análogo a escravo lá no sul, né? Aquela questão lá das vinícolas ali.
que houve ali no Sul, foi bem repercutido essa questão. Ali foi uma atuação do Ministério Público do Trabalho e, obviamente, as questões de esfera penal, a pessoa vai ser punida individualmente, mas certamente a legislação trabalhista, e aí os trabalhistas vão poder dizer melhor do que eu, mas a legislação trabalhista vai também ter a sua resposta, sim. Posso complementar? Por favor. Na esfera criminal, ainda a empresa ela responde quando é caracterizado o crime. Isso aconteceu com o Carrefour, com diversos casos de racismo que teve, tanto de pessoas que foram mortas, pessoas negras que foram mortas de lá, e trabalhadores dentro do próprio Carrefour. O mais emblemático foi que um trabalhador, um funcionário do Carrefour morreu. Eles fecharam lá, colocaram guarda-sóis e o mercado continua aberto. Eles, para não continuar, eles fizeram um acordo de persecução penal e pagaram a quantia, salvo engano, foi de 30 milhões de reais, voltada à graduação e pós-graduação da população negra, efetivamente. Então, essa criminalização das empresas também está acontecendo. O Ministério Público dos Estados, ela faz essa denúncia contra essas empresas, tanto na esfera penal quanto na esfera trabalhista, porque trabalhista também vai ser um pouco mais voltado ao trabalhador, que é vítima daquele assédio, que dentro da esfera trabalhista é assédio. E dentro da esfera penal vai ser injúria racial ou racismo, vai depender do qual contexto aquilo aconteceu. No caso das vinícolas também, as vinícolas elas foram condenadas a pagar, acho que 1,5 milhão para cada pessoa na situação análoga à escravidão. E, recentemente, uma cafeeira também, no sul de Minas, aconteceu a mesma coisa. Então, o Ministério Público, ela apresenta a denúncia, faz a investigação, e se a empresa não quiser ter algum tipo de restrições, né, porque se houver uma criminalização, não consegue fazer licitação, etc e tal, ela fecha um acordo com o Ministério Público, paga uma multa. Normalmente, a multa está sendo bastante alta, graças a Deus, as multas antes eram bem ridículas, e há esse arquivamento do processo, mas fica sempre uma observação para a investigação, caso novas coisas aconteçam. Até tínhamos, não sei como está agora, doutora Karine, a lista do trabalho escravo. Como é que está isso? Olha, não é muito a minha área, né, essa questão, mas eu tenho ciência disso sim. O Ministério Público, como a doutora Tairane falou, por mais que haja um arquivamento, em tese, o Ministério geralmente tem o TAC também, o termo de ajustamento de conduta, e aí a empresa fica sob fiscalização do Ministério Público ali por 5 anos, porque aí, se esses atos voltarem a acontecer, eles voltam com a investigação. Se houverem novas provas, tudo volta e existe a possibilidade de condenação, sim. Olha, a conversa está tão boa que o tempo passou. Temos 5 minutos agora para encerrar a nossa entrevista e quero partir para as considerações finais. Começo com o senhor, doutor Joaquim Pedro, advogado, mestre em Direito Constitucional. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, falando sobre o Dia Internacional Nelson Mandela. Qual mensagem final o senhor deixa para o nosso ouvinte de reflexão sobre essa data e sobre o racismo? Agradeço mais uma vez o convite. Espero que esse debate ele tenha trazido justamente essa memória. Quando a gente estabelece datas, a gente estabelece porque nós precisamos ter memória do que aconteceu, do nosso passado. Eu queria dizer novamente, mais uma vez, a honra e a gratidão de estar aqui hoje, aqui no Supremo Tribunal Federal, na Rádio Justiça, para falar desse assunto tão relevante e vamos um caminhar, não é fácil, a gente tem que continuar a luta, tem que continuar caminhando, que certamente nós vamos cruzar esse rio, que é difícil. Aliás, eu acho que nunca vamos cruzar, a gente vai sempre ter os nossos percalços, as nossas dificuldades, mas eventualmente vamos chegar num lugar que seja melhor, e por conta justamente de pessoas, de memórias como Nelson Mandela, a gente vê, tem até um doutrinador que ele diz, a gente vive um romance em construção, né? Então, como se alguém tivesse escrito lá e agora está na nossa vez de escrever esse romance, esse livro, que depois a gente vai passar para alguém e essa pessoa vai continuar
esse livro. Então, eu acho que é essa memória que Nelson Mandela deixa aí para a gente. Muito obrigado. Doutora Tairane Evangelista, muito obrigado por estar conosco, advogada com atuação nos tribunais superiores, falando um pouco sobre a importância do Mandiba. Muito obrigada pelo convite novamente. Eu acho importante que nós falamos sempre sobre a memória do Nelson Mandela e a importância da igualdade racial e igualdade de gênero também. Dentro do nosso país, estamos a passos bem lentos. Espero que nos próximos anos a gente consiga alargar. Andamos mais lentamente. E parafraseando o que o ministro Silvio Almeida falou, nós existimos e somos importantes hoje para a população e para o governo federal. Então, espero que esse discurso muito acalorado do ministro Silvio Almeida internalize na nossa sociedade como um todo e futuramente a gente não tenha mais essa gritante segregação racial meio que mascarada pela nossa população brasileira. Agradeço mais uma vez também, doutora Karine Jordana, advogada, mestre em políticas públicas. Doutora Karine, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça e as suas considerações. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Gosto sempre de estar aqui, retornar, que é muito bom. Quero agradecer meus colegas, não os conhecia e tive trocas muito boas. E eu espero que nós possamos honrar, não só hoje, mas diariamente, a memória de Nelson Mandela. Foi um líder importantíssimo para quem está aí na luta racial. Ele é inspiração. Quero um dia também que as mulheres negras também sejam tão celebradas assim, mas não desconsidero a importância de Nelson Mandela para o mundo e para o país. E que um dia, né, a gente possa comentar sobre a igualdade racial com um ar mais esperançoso e mais feliz, e não com um ar tanto de luta e de revolta, que o nosso coração possa ser mais acalmado. E acredito, só para complementar, que esta igualdade de representatividade também depende da própria consciência entre os negros, porque há um preconceito entre eles mesmos. A senhora concorda com isso? Essa falta de representatividade, de ter um deputado, uma deputada, um vereador. O negro não vota no negro, como a mulher não vota em mulher? Não, vou discordar de você. Não, porque... estou perguntando. Não, que isso. É bom a gente trazer essa pauta. A mulher negra, ela é a mais afetada pelo racismo, né? Ela está, assim, no final da pirâmide. E se para o homem negro é difícil, para a mulher negra, assim, é o dobro, o triplo. Então, acho que negros votam em negros, acho que mulheres negras votam em mulheres negras, mas é muito difícil ocupar determinados espaços e ser visto, ser considerado como igualdade. Então, o feminismo está aí e a luta racial está aí, e os dois podem sim ser combinados e podem fazer com que a gente tenha uma nova visualização desse estado da arte. Tanto eu quanto a doutora Tairane aqui, duas mulheres negras, né, estamos aqui. Então, assim, capacidade a gente tem, disposição a gente tem. E conte sempre com a Rádio Justiça para tratarmos essa pauta. Muito obrigado aos nossos convidados. 11 horas em ponto, Revista Justiça de hoje fica por aqui. Nossos agradecimentos a você também que nos acompanham pelo YouTube da Rádio Justiça, e depois essa entrevista vai estar disponível para você ver, assistir quantas vezes quiser. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Está chegando aí a Ariana Fonseca com Regra do Jogo. Um excelente dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.